Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A voz está saindo boa aí atrás? Ok? Meus amigos, muito boa noite. A gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo já tem algum tempo. Nós estamos agora no capítulo 21 e o Evangelho ele tem 28 capítulos, né? Foi escrito no século XIX, sistematizado por Allan Kardec. E normalmente os capítulos do Evangelho têm 3 partes, né? Primeiro tem uma parte que fala sobre o Evangelho em si, que fala sobre a Boa Nova, que fala sobre a época de Jesus, algumas coisas que Jesus falou. Depois vem os comentários de Kardec e, por último, instruções dos Espíritos, né? Normalmente segue essa linha. E hoje a gente vai falar da parte que fala sobre instrução dos Espíritos. As instruções dos Espíritos são opiniões dos Espíritos sobre um determinado assunto, né? Eles pegam aquele assunto inicial e dão a opinião deles sobre aquele tema ali. E o tema que nos caiu hoje chama-se Os Falsos Profetas, que está no capítulo 21. E eu queria frisar bem essas 2 imagens iniciais. A primeira imagem de um lobo com pele de cordeiro e a segunda imagem de uma árvore frondosa. E aí a gente vai começar pela conclusão. Eu gosto sempre de começar pela conclusão, que se alguém tiver com sono já dorme logo, né? Pelo menos a conclusão já viu, né? Então, ao final já sabe que, olha, já sei que ele quer dizer isso, né? Mas estava com sono. Reconhece os verdadeiros cristãos pelos seus atos, não pelas belas palavras, nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Atentemos para as palavras coloridas, elas são muito importantes para o nosso estudo de hoje. Atos, palavras, são 2 coisas que têm uma distância muito grande, o meu ato e a minha palavra, o que eu falo e o que eu faço, mas que tem que estar próximas. Promessas também está colorido, né? A gente está cheio de promessas do mundo, né? Principalmente na política, né? A gente ouve tantas promessas. Obras, né? Obras é uma coisa muito importante, principalmente as obras boas e morais. São as palavras que a gente chama a atenção para esse nosso estudo de hoje do falsos profetas. E a gente vem uma pergunta: o que é ser profeta? Alguém sabe a resposta? O que é ser profeta? Podem falar, meu gente. Não todos ao mesmo tempo. Emissário de Deus, porta-voz. Ninguém falou adivinho, né? É uma palavra que a gente ouve muito associada, né? É uma pessoa que adivinha as coisas, né? A gente ouve muito essa palavra por aí. Mas o profeta é todo, olha só, todo, não é qualquer um, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, todos aqueles que têm essa missão de instruir os homens e de revelar coisas ocultas ou mistérios da vida espiritual. Atentemos bem para a palavra todo, essa palavra está no Evangelho. E a gente relembra do livro Luz Acima, do irmão X, um conto que ele colocou lá, que se chama Um Oráculo Diferente, onde ele fala que uma certa mulher, em determinada época, foi à Palestina, em uma região da Palestina, aconselhada pelo seu oráculo, Tissafirnes. E ela foi a certa região encontrar-se com a amiga dela, Joana de Cusa. E chegando à região, falou a Joana de Cusa: minha amiga, faz tempo que eu não venho por aqui, mas vim aqui aconselhada pelo meu oráculo. Ele me aconselhou muito que eu viesse aqui. E ela: mas o que te traz aqui? Porque meu marido está me traindo. Meu marido me trai e eu estou muito triste com isso. E fui me consultar com o meu oráculo. Quem é um ótimo oráculo, né? Ele me aconselha, ele adivinha as coisas. No circo romano ele já sabe qual o soldado que vai ganhar. Ele consegue adivinhar onde é que estão os objetos. Se um objeto perdeu-se, ele sabe adivinhar onde é que aquele objeto está. E ele me aconselhou que, nessa traição do meu marido, que eu fosse procurar outros homens. E que eu viesse para essa região aqui, porque tem muitos homens, e eles iam me cortejar. E assim eu ia me vingar do meu marido. Então aqui estou nessa região, né, para poder passar uns dias e já receber algumas cantadas, né? Já fui cortejada, tudo a conselho do meu mago, né, do meu oráculo, que me indicou o melhor caminho para mim. Mas eu ouvi dizer, minha amiga, que nessas regiões há um mago diferente, que se chama Nazareno, e eu queria muito consultar com esse mago Nazareno. Sabe como é que é? A gente quer sempre uma segunda opinião.
Então eu queria ver esse oráculo nazareno, o que ele sabe, porque dizem que ele fala muito, que ele sabe das coisas, né, que ele aconselha bem, e eu queria fazer essa consulta. Joana de Cruz olhou para ela, né, falou, poxa, eu queria fazer aquilo, né, levar ela até Jesus, para fazer uma consulta leviana, uma consulta boba, né, mas ela insistiu tanto que ela não teve jeito. Levou aquela amiga dela a ver Jesus. Chegando lá em casa de Pedro, lá estava Jesus, e ela chegou lá e falou, na hora que ela olhou para Jesus, ela percebeu que ele não era igual aos oráculos que ela estava acostumada a consultar. Ele tinha um olhar totalmente diferente. E isso fez a se intimidar muito, né, ao chegar próximo a Jesus. Mas mesmo assim ela falou, Nazareno, eu vim aqui porque explicou toda aquela história da traição do marido e tudo mais, e eu vim pedir conselho ao oráculo, né, para saber o que eu devo fazer. E o que você me aconselha a fazer, porque meu marido está traindo, e o meu Tissafirtes, né? O meu oráculo me aconselhou a traí-lo também, e ele ainda falou mais, que se ele continuasse com a traição, que ele ia preparar um veneninho para mim e ia resolver tudo. E o que você me aconselha, Jesus? O que eu faço? E Jesus, uma palavra só, falou a ela, perdoe. Ela, mas como perdoar? Ele fez isso comigo, eu devo perdoar? Aí Jesus, pronto, só o sacrifício nos eleva a Deus. E ela, mas é só isso que você tem a me dizer? Ele, não, minha irmã, eu te abençoo também e que Deus te abençoe. Ela olhou para aquilo ali, virou para Joana de Cruz e falou, realmente não se fazem oráculos como antigamente. Esse é diferente. Então a gente vê a seguinte pergunta, né? Quem é o profeta? Quem era o falso profeta dessa história e quem era o verdadeiro profeta dessa história? Né? Quem realmente estava instruindo os homens ali para o bom caminho e quem estava instruindo para o mau caminho. Né? Então esse é o nosso tema de hoje, os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes, fanáticos, servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias. Esses profetas valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Devemos nós nos acautelar contra os falsos apregadores da verdade. Aquele oráculo, ele tinha muitos conhecimentos espirituais, mas não utilizava para o bem. Ele tinha vários conhecimentos sobre a vida, sobre o espiritual, sobre várias coisas, mas levava a pessoa ao mau caminho, sempre desejando o quê? Algo em troca. Esse é o verdadeiro falso profeta. E muitas vezes nós o somos quando utilizamos desses recursos aqui, orgulho, interesse, maldade, ser egoísta, a gente às vezes está sendo falso profeta, instruindo às vezes errado ou erroneamente alguém. E onde é que estão os falsos profetas? Onde é que nós encontramos os falsos profetas? Alguém sabe o local que a gente encontra falso profeta? Vários locais, né? A gente encontra nos templos religiosos, a gente encontra na nossa casa, a gente encontra no colégio, a gente encontra na rua, na ciência, encarnados, desencarnados, nas diversas profissões, revestidos de nobres títulos do saber humano, escritores e principalmente internet. A gente tem um acesso muito grande hoje a essa rede mundial e a gente encontra muitos falsos profetas, pessoas instruindo erroneamente para determinados caminhos. Então nós temos que ter muito cuidado em todos esses locais aqui, estar sempre vigilantes, porque o falso profeta ele está em qualquer local, ele se encontra em qualquer coisa dessa, principalmente nos escritores, nos livros, né? A gente encontra tanta literatura hoje de baixa qualidade, com afirmações que muitas vezes são impróprias, afirmações que nem são verdadeiras, principalmente no meio espírita, né? A gente encontra tanta literatura hoje que não condiz com a obra de Kardec, traz novidades, fala de coisas que muitas vezes não estão nem comprovadas. Kardec, no século XIX, quando sistematizou a doutrina espírita, ele não valeu-se de um médium só para receber todo aquele conteúdo, mas foram vários médios do mundo inteiro. E aí ele pegou tudo aquilo ali, sistematizou e foi comparando. Essa mensagem chegou aqui, mas também chegou nos Estados Unidos. Essa mensagem chegou aqui, mas ela também chegou na Austrália. E foi fazendo essa comparação, vendo se aquele era um conteúdo comum em todos os locais. E muitas vezes a gente pega um conhecimento que só tem um livro, e a gente já sai falando que aquilo é a verdade. Então temos que ter cuidado com os falsos profetas e escritores também. Porque tem esse conhecimento aqui, tem a missão de instruir, mas muitas vezes
muitas vezes não instrui, muitas vezes coloca as pessoas em dúvida, muitas vezes nos colocam mais em situações de não acreditar do que acreditar realmente na verdade. Como reconhecer e evitar, então, os falsos profetas? Como é que eu vou fazer para reconhecer quando uma pessoa está me instruindo errado, quando a pessoa está tentando me levar para um mau caminho, e o que eu posso fazer em relação a isso? E aí Jesus coloca o exemplo da árvore, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos. Conheçam-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então esse foi o ensinamento de Jesus para nós. Como é que eu reconheço um mau profeta? Como é que eu reconheço aquela ideia errônea? Pelos frutos. Aquela pessoa que fala aquilo, ela faz aquilo no seu dia a dia, ela professa aquilo também, aquilo é uma coisa que ela faz como hábito dela. Tem uma história atribuída a Mahatma Gandhi, né, que diz que certa vez uma mulher me procurou para pedir conselhos. Aí muitas pessoas procuravam Gandhi, né, por ele ser uma pessoa muito conhecedora, ser uma pessoa sábia, né? E aí essa mulher procurou o Gandhi e falou para ele: Gandhi, tem uma pergunta a fazer, né? Eu peço um conselho seu. O meu filho, ele come muito açúcar, e açúcar faz mal, o que é que eu devo fazer? Aí Gandhi parou, pensou, falou: olha, volta daqui uma semana que eu te falo. Ele não tinha resposta ali na hora. E ela estranhou, né? Poxa, mas a resposta é tão simples, ele não pode dar essa resposta agora, né? E ela foi embora. Uma semana depois ela voltou. Gandhi, eu voltei aqui porque eu quero saber qual é a sua resposta. O que eu falo com meu filho do açúcar? Ele fala para ele que açúcar faz mal, ele não comia açúcar. Mas você demorou uma semana para me falar isso? Ele é porque eu também comia muito açúcar. Eu tive que parar de comer esse açúcar para me saber que faz mal realmente. Então, ou seja, olha o exemplo grande, é o fazer. E muitas vezes a gente está sendo levado só pela palavra, que tem uma distância muito grande do fazer. Eu falo, não faço, mas eu faço. Isso acontece muito nos nossos lares, nas nossas casas. Falo para o meu filho, não xingue, meu filho não, é feio brigar com as pessoas, é feio discutir, mas muitas vezes eu discuto na frente dele. Muitas vezes eu ofendo a esposa, eu ofendo o esposo na frente da criança. Então como é que eu falo para ele não fazer, se ele está vendo um exemplo vivo ali e ele fazendo? Eu falo, meu filho, não beba, beber faz mal, ingerir bebida alcoólica, mas eu bebo na frente dele, na festa dos amigos, estou ali, então ele está vendo o que eu falo, não está condizendo com o que eu faço. Então temos que ter esse cuidado. Será que as pessoas que estão tentando nos instruir, elas estão pelo menos tentando, se esforçando em fazer? Então se esforçar já é um caminho muito grande para a gente. Então temos que tentar nos esforçar para fazer o melhor possível. Então como é que eu vou evitar os falsos profetas? Né? Manter-se vigilante com oração e trabalho. Ou seja, a melhor coisa para tentar evitar as enganações, para tentar evitar as instruções erradas, para tentar evitar de ser ludibriado, é manter-se vigilante, orando e trabalhando sempre. A oração é muito importante na nossa vida. Ao acordar, fazer oração, ao almoçar, agradecer por aquele momento, ao dar 6 horas, fazer oração, ao dormir, fazer oração. Quando a gente fala assim, parece que é piegas, parece que é uma coisa boba, não vai ficar rezando o tempo inteiro, né? Mas isso é muito importante. A oração é como se fosse uma proteção que nós temos em volta de nós. Então, a partir do momento que a gente começa a orar com o coração, não só com a palavra, com o coração, a gente está fazendo um cordão, né, magnético em volta da gente. Ou seja, é uma energia que nós estamos colocando a favor de nós. E oração é uma coisa muito forte. E trabalho. Trabalho, como considera Joana de Anjos, é toda ocupação útil. Então, não é só aquele trabalho braçal, mas toda ocupação útil é trabalho. Então, se eu me colocar a trabalho o tempo inteiro, poxa, eu estou à toa, então eu vou pegar um livro e vou ler, um livro bom. Poxa, eu estou à toa, vou ligar para alguém que eu não ligava há muito tempo. Poxa, estou com a mente vazia, vou tentar encher com alguma coisa boa. Eu estou fazendo o quê? Mantendo um laço de proteção em mim mesmo, contra os falsos profetas, contra a enganação. Fé com raciocínio. Não crer só por crer. Não é porque eu subi aqui e comecei a falar que eu estou certo em tudo. E a gente estudou aquele assunto, mas a gente tem que correr atrás desses assuntos. Poxa, a gente falou em falsos profetas, eu vou pesquisar também. Eu vou correr atrás, vou pesquisar, vou ler no livro dos Espíritos, vou ler no Evangelho. O que aquele assunto quer dizer?
E hoje a gente tem acesso a uma rede mundial de computadores que qualquer coisa que você queira, você bate o assunto ali. Eu dou aula, né? Já dei bastante aula para concurso, e aí na sala de aula era engraçado, né? Você falava um assunto, o aluno já pesquisava na internet. Professor, mas isso que você falou está errado, então vamos corrigir agora. Então é uma coisa na hora hoje, é online, né? Qualquer coisa que você faz, você pode pesquisar e já saber se aquilo é correto ou não. Então, fé com raciocínio, ou seja, raciocinar. A fé me faz crer, mas o raciocínio ele me faz entender. Então é importante que a minha fé seja balizada no estudo sempre. Né? Só Chico Xavier tem 412, até ele desencarnar tinha 412 obras, né? 412 livros. Depois de ele desencarnar já escreveram mais um monte. Né? Estive lá em Pedro Leopoldo há pouco tempo, já estão em 510 livros lá. Então já escreveram mais de um monte de livros depois que o Chico desencarnou. Os livros que ele deixou, as memórias, as biografias, mas 510 livros. Mas até em vida, o Chico escreveu 412. Olha quanta literatura nós temos à mão para estudar, 412 livros. O Espiritismo tem as obras básicas, livros fantásticos para a gente ler, a Gênesis, Céu e Inferno, livros que poucos espíritas às vezes conhecem, né? A Gênesis, o Céu e Inferno. Então, são livros muito bons para a gente estudar e ir atrás desse raciocínio, ir atrás desse conhecimento. Ter a fé, mas uma fé que raciocina, uma fé que estuda. Então, o conhecimento é muito importante para a gente. É o conhecimento que nos liberta. Jesus já falava, né? Conhece a verdade nos libertará. Então, o conhecimento é muito importante na nossa vida. Não se iludir. A ilusão, Emmanuel tem uma frase que ele diz o seguinte: só se desilude quem se ilude. Ou seja, se a gente se ilude com as coisas, muitas vezes a gente vai se desiludir lá na frente. Então, não se iludir com as situações. Buscar nossa fé, nossa oração, nosso trabalho, e não ficar iludido com promessas. Né? Mas a gente correr atrás do nosso próprio conhecimento. Somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Essa é uma frase do Emmanuel também, que está no livro Religião dos Espíritos, né? Somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Então, muitas vezes o falso profeta vem naquela imperfeição que nós temos. E aí, o que nos pega? Eu sou ambicioso. Aí vem uma pessoa me tentar com dinheiro fácil. E olha, entra nesse negócio aqui com a gente, você vai ganhar 50% daqui a um mês. Qual o negócio que vai te dar 50%? É difícil, né? Então, olha, entra nesse negócio, você vai ganhar 5%. E a gente acaba nessas ilusões acreditando que aquilo é verdade. Por quê? A nossa imperfeição também está ali. A gente quer uma coisa muito fácil, sem muito trabalho. Então, somos tentados segundo as nossas imperfeições. Então, muitas vezes o falso profeta vem porque ele encontra o caminho para vir. Ele encontra o caminho para entrar. Então, é aí que ele vem. Caracteres do verdadeiro profeta. Antes disso, eu queria só passar um vídeo para a gente dar uma olhada, que é bem interessante. Ver se o som vai sair. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ler, eu vou ler aquilo que está passando, tá? Eles colocaram uma tenda na rua e convidaram várias pessoas, porque disseram que tinha lá uma pessoa descobrindo o futuro das pessoas. E as pessoas na rua, né, foram na tenda para saber se realmente aquela pessoa conseguia descobrir o futuro, conseguia descobrir coisas da vida delas. E aí a primeira pessoa sentou e ele começou a falar que viu coisas da vida dela, né? E normalmente ela acertava todos, né? O nome da irmã, o nome do filho, se o cara tinha uma moto, se não tinha, os objetos que ele tinha em casa, o nome da melhor amiga. Quantas pessoas a pessoa morava em casa, se ela tinha uma lesão muscular. E as pessoas ficavam assim surpreendidas. Como é que aquele adivinho era tão bom, realmente ela descobria tudo, né? Até que eles mostraram por que ele conseguia descobrir. Para um ele falou até o número da conta bancária dela. Sabia até o número da conta bancária. Quanto que ela gastou com roupas. E
E agora é hora de revelar como é que ele conseguiu descobrir. Internet. Fazia uma pesquisa do perfil da pessoa. E aí, pelo perfil da pessoa, ele conseguia descobrir muitas coisas da vida dela. Então, era um profeta ou era apenas um charlatão, né? Então, é o que a gente estava falando, né? Onde é que a gente encontra o falso profeta? Na internet, né? É um grande meio que a gente tem hoje. Então, cuidado que nós temos que ter de não revelar toda a nossa vida na internet. A gente coloca lá uma foto do nosso filho com o uniforme do colégio. A pessoa já vai saber que o filho estuda naquele colégio tal. Então, para às vezes raptar o filho, para passar um trote é muito fácil. Então, ter cuidado com as informações que nós colocamos da nossa vida. Porque muitas vezes aquela pessoa que você procura, que fala que quer adivinhar o seu futuro, ela simplesmente fez uma pesquisa no seu perfil na internet e fala coisas que estão fáceis ali e consegue descobrir coisas que você vai achar que é a gente vai achar que é um grande médium, né, que está ali à nossa frente, e na verdade é um grande charlatão. Há uma história também do Humberto de Campos, né, irmão X, que ele conta que tinha um homem que ele só fazia as coisas se o espírito, né, o guia dele, falasse o que ele deveria fazer. E ele fazia muitas consultas àquele espírito, né? E perguntava, o que eu devo fazer hoje, o que eu devo fazer assim, como é que eu faço, como é que eu não faço? E o espírito sempre respondia a ele. Certo dia esse homem estava desesperado, né? Que tinha muitas contas para pagar e foi desesperado com o espírito. Falou, olha, meu guia, por favor, eu queria muito ganhar na loteria, você pode me dar o número? Aí o espírito parou e pensou, posso sim. Então me dá o número, ele quando jogar que eu vou ganhar na loteria. E o espírito falou, jogue 12.510. Aí ele anotou que ele não correu no outro dia, jogou na Loteria Federal e ficou esperando. No dia seguinte estava no rádio, eles iam falar o número, né? Ele ficou lá no rádio ouvindo, né? Aí agora que eu vou ganhar, agora que eu vou ganhar. Meu guia nunca era. E aí o locutor começou a falar, 12 mil, ele, meu Deus, vou ficar rico. 12.500 e ele é agora que eu vou ficar rico, vou ficar milionário. 12.511. Ele, não é possível, ele me falou 510, ele deu 510, não é possível, gente, pelo amor de Deus. Correu lá no espírito dele e falou, meu guia, pelo amor de Deus, o que você fez? Isso é o 12.511, você falou 12.510. Aí o espírito ficou surpreso, né? Falou, poxa, que bom, hein? O que bom? Como assim que bom? Que bom que nós quase acertamos, foi um palpite. Ou seja, olha a confiança demais nos espíritos, né? Isso acontece muito em salas mediúnicas, né? A gente tem que ter cuidado também de não acreditar fielmente ou piamente em tudo que se fala. Chega o espírito ali e fala, não, eu sou Jesus. Eu sou Humberto de Campos, eu sou Machado de Assis. E aí a gente acredita, pelo nome a gente já dá um crédito demais àquilo e nem presta atenção na mensagem. Se aquela mensagem é boa, se aquela mensagem consola, se aquela mensagem esclarece, que é o mais importante. Independente dos nomes, o mais importante é a mensagem. Porque o espírito bom, o verdadeiro profeta, ele não se preocupa com o nome. Ele deixa o nome de lado. André Luiz, né, da obra Nosso Lar, André Luiz é um pseudônimo, não é o nome dele mesmo. Né? Na própria obra Nosso Lar, bem no início, né, ele falava com o Emmanuel, né, que ele deixou o nome de lado, né, que foi um grande médico na Terra, mas sabia que se ele falasse o médico que era, ia dar muita confusão. Então ele falou, não, eu quero um pseudônimo. E aí como é que ele escolheu o pseudônimo? Né? Dizem que uma das histórias que o André Luiz chegou lá para poder narrar todo o livro para o Chico Xavier. E aí lá de frente o Chico, né, começou a narrar. Um ano depois o Chico, e aí? Você nunca me deu o seu nome, né? Qual vai ser o nome? Aí disse que o irmão do Chico chamava André Luiz, estava deitado na cama lá. Aí o espírito virou e falou, bota André Luiz. Né? Foi o nome do irmão do Chico. Mas era o seu nome, porque ele deixou de lado aquele nome em prol de toda a mensagem, que o nome não era tão importante. Então muitas vezes a gente vê espíritos tão preocupados com o nome e a posição. Não, eu era o coordenador tal, eu era o presidente tal. Isso não é importante. O mais importante é a mensagem que ele traz. Se é uma mensagem transformadora, se é uma mensagem esclarecedora, isso é importante para nós. Comparar o falso profeta com o verdadeiro profeta. Então, como evitar, nós já falamos, caracteres do verdadeiro profeta. Então, como é que eu reconheço o verdadeiro profeta? Ele é humilde e modesto, ou seja, ele tem humildade nas coisas que ele fala, nos seus atos. Ele é modesto, ele não se preocupa com as posições, não se preocupa com os títulos. Prega o bem e a caridade acima de tudo. Ou seja, para ele a caridade está acima de qualquer coisa, fazer o bem.
se baseia no amor ao próximo, estimula o perdão, que é a história que nós falamos no início, de Jesus e o oráculo, Tessíades, né? Então, ou seja, quem foi que se preocupou com o perdão? Jesus. E o oráculo daquela senhora se preocupava mais na vingança. Então, a gente reconhece o verdadeiro e o falso profeta. Falam da verdade com simplicidade. Né? A gente tem muitos falsos profetas que vão falar uma coisa e ele busca, né, adjetivos os mais difíceis possíveis, porque aqueles adjetivos, aquela enrolação, a pessoa não vai entender tanto e vai cair na máquina. Né? Não busca seguidores, mas dar exemplos. Ele não está preocupado de pessoas seguindo ele, mas pessoas preocupadas na mensagem que ele vai passar. E a gente encontra isso também na internet. Né? A gente tem pessoas preocupadíssimas em ter tantos seguidores. Né? Eu tenho que ter milhões de seguidores. E essa não é a preocupação. A preocupação é dar o exemplo. Porque se você dá o exemplo, as pessoas já te seguem naturalmente. Ou seja, tem uma frase que eu não lembro se é do Vinícius de Moraes, não é do poeta, mas ele fala que para a gente não se preocupar com a borboleta, mas com o jardim. Porque quando você se preocupa com o jardim, as borboletas vêm. Então, se preocupar com a nossa mensagem, com o que a gente deixa, que as pessoas vêm. E não se preocupar em trazer as pessoas sem ter muito conteúdo, sem ter realmente aquele amor, aquela humildade, aquele bem. E a gente chega à nossa conclusão, né? Reconhece os verdadeiros cristãos pelos seus atos, não pelas belas palavras ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Me veio na lembrança uma história que está no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro, né, que André Luiz escreveu, né, pela psicografia de Chico Xavier, que é a história de Otávio. Né? Otávio é um personagem do livro que se encontrou com André Luiz, né, e aí o André Luiz conversando com Otávio, Otávio vai contar a história dele para André Luiz. E Otávio fala assim: André Luiz, eu fui um médium falido. E ele fala: mas por que você foi um médium falido? Porque eu tive todas as oportunidades na mediunidade de falir. Ele: meu irmão, por favor, me conte o que aconteceu. Ele: olha, quando eu estava aqui na colônia do nosso lar e fui reencarnar, todos aqui me orientaram, me deram conselhos, falaram que ia estar comigo e me falaram o que ia acontecer comigo, que eu ia reencarnar, que eu teria uma vida, né, dentro da mediunidade, que eu não casaria, né, para mim, eu não casaria porque ia atrapalhar um pouco a minha estado, não que o casamento seja ruim, né? Pelo contrário, ele é muito bom e nos ajuda muito, mas no caso específico dele, ele não viria para o casamento, ele ia se dedicar totalmente à mediunidade. E ele teria 6 filhos, né? Esses 6 filhos seriam órfãos, que seriam aqueles espíritos que estavam com ele ali, no nosso lar, auxiliando ele. E aconteceu que ele reencarnou, a mãezinha sempre acompanhando ele, né? Mas falando para ele: olha, mas cuidado que vai vir as provações, você vai ter toda a ajuda possível, mas virá as provações. E assim foi. Aos 13 anos, a mãe dele morreu, né? Ele ficou com o pai, e aí começou a chateação pela vida, né? Ele, 13 anos, adolescente, a mãe morre, ele ficou muito chateado, começou a praguejar, começou a falar muito mal da vida. Aos 15 anos, o pai dele arrumou outra mulher, casa com essa outra mulher. Ele não aceitou aquele casamento do pai, continuou revoltado, né? E essa mulher trouxe 3 filhos, que eram aqueles 3 filhos que ele ia ter. Então, ela já tinha 3 filhos. Mas ele não aceitou aquelas crianças, se revoltava, porque ele achava que a casa deveria ser dele, não dos outros. E aí, aos 17 anos, o pai dele morre, e ele se desespera mais ainda. Os parentes levam ele para o centro porque ele tinha muita mediunidade, né? Via espíritos, conversava com os espíritos, mas não sabia o que era. Ele não aceitou o centro, começou a reclamar daquele centro, a criticar todo mundo do centro, falar que só ele estava certo, estava todo mundo errado. Aos 20 anos, ele procura um médico, né? E o médico fala para ele que ele está tendo alucinações, para ele, que a cura para ele seria sexo, que ele deveria procurar uma mulher e seria curado. Ele procura o sexo desvairado e ele começa a beber, a praticar sexo desvairado. Aos 22 anos, ele se casa por causa de um estupro que teve uma outra menina, um casamento infeliz. Aos 24, ele tem um filho com essa mulher, mas não é daqueles órfãos que ele tanto esperava. Aos 40 anos, ele desencarna porque a família não gostava dele, a mulher e o filho não gostavam dele e acabaram se vingando ele, e ele acaba desencarnando. Perdeu toda aquela reencarnação programada para ele, porque ele simplesmente
se desvirtuou do caminho. Em vez de ser o bom profeta, ele foi o mau profeta. Então, para a gente concluir novamente, reconhece os verdadeiros cristãos pelos seus atos, não pelas palavras, nem pelas promessas, mas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim pelas suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Fica aqui essa lição para a gente, do Evangelho, que a gente possa chegar aos nossos lados e estudar essas lições para a gente poder pesquisar mais e que o Evangelho seja transformação em nossa vida. Muito obrigado.